Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E tenho aqui um e-mail dela que diz o seguinte: Olá André, como vai? Tudo bem, minha querida, espero que com você também. Por favor, não me identifique, ok? Nossa. Comecei a assistir seus vídeos no YouTube meio que por acaso. Um ótimo acaso, aliás. Num dia que estava procurando vídeos que me ajudassem a aguentar a solidão que estava sentindo. No primeiro vídeo já me identifiquei com a história e adorei o seu jeito de falar, sem passar a mão na cabeça e esclarecer coisas óbvias que a gente não consegue enxergar quando está no meio de um tumulto emocional. Muito obrigado, minha querida, por suas palavras. E realmente, às vezes quando a gente está num turbilhão de coisas, a gente não consegue enxergar determinadas coisas que são até óbvias, não é? A gente não consegue enxergar. E é por isso que eu costumo dizer aquela frase também, o seguinte: em tempo de confusão não se toma decisão. Porque quando nós estamos nesse turbilhão emocional, não é bom tomarmos algumas decisões, determinadas coisas assim, no calor, não é? Enquanto a poeira emocional não nos deixa enxergar muitas coisas, a gente está tateando ainda, então é bom a gente ter muita cautela, sem dúvida alguma. Por isso que muitas vezes uma palavra é um ponto de luz que faz com que a gente enxergue. Porque não tenhamos capacidade, mas porque aquele turbilhão emocional, não é? Aquela poeira emocional não nos deixa enxergar o caminho por onde a gente vai seguir. Bom, vou relatar um pouco da minha história. Talvez também se identifique comigo, risos. Claro, não é? Este é o princípio. Jamais me coloco aqui como mestre. Claro que não. Pelo contrário, não é? A gente aprende. Vocês me possibilitam crescer, com que eu cresça através dos relatos que vocês enviam. André, não vou falar de meus relacionamentos, porque ao pensar neles eu reconheço que me dou demais. Sou carente, sabe? Então sou daquelas que liga, fica super ansiosa se a pessoa não atende. Gosto sempre de estar com alguém e quando estou me relacionando parece que deixo de existir e só penso na outra pessoa. Isso acontece em envolvimentos amorosos e outros, como relações de amizade, familiares. O que acaba acontecendo é que me vejo exausta nos relacionamentos porque assumo papéis que as pessoas colocam em mim e depois me canso. E como dizem, uma hora a máscara cai, né? E aí as pessoas se afastam e se magoam, porque não imaginam que a moça, aqui ó, tá entre aspas, a moça meiga, educada, simpática, maravilhosa, possa dizer não. E aí eu também fico chocada comigo, sofro por decepcionar os outros. Olha, aí entra dentro de um ciclo vicioso. A gente tem que tentar produzir o ciclo virtuoso na nossa vida, não é? E cada vez mais fugir do ciclo vicioso. O ciclo vicioso é quando uma atitude negativa puxa uma outra, que por consequência uma outra e assim por diante. Então, aqui você, por causa dessa sua carência, que aliás então você tem que se perguntar por quê, aconselho inclusive uma terapia com um psicólogo, né? Procurar fazer uma terapia para descobrir o porquê desta carência, por que me sinto carente, por que preciso, para eu me sentir bem, eu preciso que os outros estejam ao meu lado. Quando eu falo isso, eu sempre morro de medo
Primeiro, que a pessoa ache que eu estou aqui desprezando as relações interpessoais. Então, muito cuidado, gente, porque para pegar uma frase minha, interpretar erroneamente ou colocar uma frase fora de contexto, é um perigo. Eu jamais eu estou desprezando as relações interpessoais. Ao contrário, as relações interpessoais são maravilhosas. Mas elas, em primeiro lugar, elas têm que acontecer como uma complementação de uma relação que eu já tenho comigo mesmo. Uma relação de bem-estar que eu já tenho comigo mesmo. Agora, quando eu não tenho uma relação legal com o meu eu, quando eu não travo esse duelo do eu com o eu, do eu com o eu mesmo, a gente vive travando duelos e batalhas do eu com o tu. Não é? Para querer impor minhas vontades, para querer arranjar culpados pelas situações pelas quais eu estou passando. Então a gente vive duelando com o tu. Agora, e a batalha que a gente tem que fazer, hein? Do eu com o eu comigo mesmo. Aí então eu começo a me conhecer, eu faço o processo do autoconhecimento. Por que que eu estou tão... O que me desperta esta carência? Eu faço um retrocesso, vou buscar lá atrás. Foi algum fator? Foi alguma situação que me deixou assim? Por que para eu me sentir bem, para eu me sentir amado, eu preciso sentir que os outros me amem, que os outros me aprovem? Para isso, para que os outros me aprovem, eu coloco uma máscara. Uma máscara que aí então eu vou me adequar àquilo que eu acredito que eles querem ver de mim. Então eu não me mostro tal qual eu sou. Mas por quê? Porque eu sou carente. E porque eu quero suprir essa carência, eu quero que os outros supram uma carência que eu deveria ter suprido comigo mesmo, que eu deveria ter resolvido comigo mesmo, então eu necessito da outra pessoa, e para então ser aprovado para receber a aprovação da outra pessoa, então eu me transformo naquela pessoa mágica, aquela pessoa meiga, simpática, educada, que sempre diz sim. Porque a gente associa o não como ser alguém chato, quando na verdade o não é fundamental na nossa vida, porque o não impõe limites. Por isso que muitas vezes as pessoas vão dizer, eu não aguento mais, os outros ficam montando em mim, ficam se aproveitando de mim. Porque a pessoa que não sabe dizer não, é a pessoa que não impõe limites. Somos tratados da forma como permitimos ser tratados, a gente permite que a pessoa assim haja conosco. E por quê? Porque queremos ser constantemente aprovados, então não nos mostramos como de fato somos. Só que aí, como você disse, uma hora ninguém aguenta viver, não é? Fazendo esse papel e essa máscara. Sabe por quê? Porque a máscara, ou como era, é daí que vem personagem, né? Persona no grego significa máscara, que era usada nos teatros. A persona, a máscara, que você pode ver nos teatros gregos, colocavam-se as máscaras para a encenação das peças teatrais. É daí que vem personagem. Então a gente muitas vezes cria um personagem. Quando a gente cria um personagem, é porque a gente está colocando uma máscara. Eu não estou falando de papéis sociais. Papéis sociais a gente desempenha mesmo. E papéis sociais a gente desempenha conforme muitas vezes o lugar que a gente vive. A gente desempenha um papel social de pai, a gente desempenha um papel social de mãe, a gente desempenha um papel social de filho, a gente desempenha um papel social de funcionário, a gente desempenha um papel social de patrão. Enfim, eu não estou falando de papéis sociais, eu estou falando de máscaras. Eu quero mostrar algo que não corresponde com o que de fato eu sou, porque eu quero agradar a outra pessoa. Ai. Só que uma hora ninguém aguenta, por quê? Porque a máscara sufoca, a máscara tampa o meu eu. Ela encobre o meu eu.
E aí o meu eu se sente sufocado. Então uma hora eu tiro, preciso respirar. E a hora que eu tiro para respirar, eu me mostro tal qual eu sou. Aí é onde as pessoas então acham que você sempre foi o quê? Falsa. Você está vendo que aí então entra num ciclo vicioso? E aí as pessoas então te acham falso. Se afastam de você. E aí você sofre por ter decepcionado os outros. Então olha o ciclo vicioso. Tudo começou por causa de uma carência, não é? Tudo começou por causa de uma carência e foi aí outro fator, outro, que agora desembocou. Eu acabo sofrendo porque eu fiz os outros sofrer. Porque agora eles descobriram quem de fato eu sou. Então aí eu me vejo como uma pessoa ruim. Então talvez é por isso que eu não consiga me amar. Porque eu vivo fazendo esse ciclo. Então eu vivo reforçando que eu sou uma pessoa ruim. Porque eu fiz os outros sofrer. Porque na verdade, era o desejo de querer mostrar uma coisa para eles. Eles compraram a ideia. Por quê? Porque eu quis que eles comprassem a ideia. Depois eu não consegui sustentar essa ideia. Essa ideia caiu. Então eu fiz com que eles sofressem. Aí eu me acho ruim por ter feito eles sofrerem. Então eu entro num ciclo vicioso. Estou numa crise de depressão forte, isso me coloca mais para baixo, porque o que gasto em farmácia me deixa arrasada, e por estar em depressão fico querendo que as pessoas fiquem ao meu lado. Mas o que meus ex-namorados sempre dizem é que não dá para me oferecer tudo o que exijo. Por quê? Porque aí você é muito carente. E é por isso que eu estou dizendo de você buscar as causas dessa carência. Então você exige muito. Porque você não está trabalhando o eu comigo mesmo. Eu preciso suprir as minhas carências. As outras pessoas, elas são apoio. Mas o sustento do meu eu está em mim. Porque se dou todo o meu tempo e atenção, fico esperando de volta isso. E quando percebo que não recebo, brigo, choro, jogo na cara todo o esforço que faço no relacionamento, digo que o outro não faz nada, é quando eles dizem que cada um tem seu jeito de amar. Que não quer dizer que porque ele não age como espero, que não me ame. Eu sei que é verdade. Minha querida, mas olha, bingo, é o que eu falo aqui. Eu falo isso aqui no canal Ponto de Vista. Às vezes, é porque você não me ama. É claro que a gente tem que amar, numa relação amorosa, essa historinha de que eu tenho que amar e não esperar nada em troca. Em relação amorosa não existe isso. Eu amo e eu tenho que esperar ser amado. Eu dou carinho e quero carinho. Relação amorosa é uma via de mão dupla. Vai e vem. Pelo amor de Deus. Agora, relação amorosa não é espelho. Porque senão seria mais fácil me relacionar com um espelho. Se eu quero exatamente que a pessoa haja de acordo como eu ajo. É o que ele está dizendo, é exatamente o que eu falo. Nós temos que saber ter o senso crítico de perceber, pera lá, mas essa atitude é uma atitude de amor, mas é uma atitude de amor de uma outra forma, justamente porque é uma outra pessoa, que tem um outro comportamento, que age de uma forma diferente de mim, porque é o tu, e o tu tem um posicionamento diferente do eu. Mas é amor. Não deixa de ser amor. A gente sempre sabe distinguir. Não tem como a gente não distinguir amor de falta de amor. Não tem como a gente não distinguir, não é? Compreensão de incompreensão. Tolerância de intolerância. Não é? Agora, eu sempre sou tolerante com você, você é sempre intolerante comigo. Não, a gente sempre sabe distinguir. Não, a pessoa foi tolerante comigo, sim, mas a maneira dela, ela não foi intolerante. A gente sempre sabe distinguir uma coisa da outra justamente porque elas são contrárias, elas são antagônicas, são sentimentos contrários, então são opostos. A gente sempre sabe distinguir.
É por isso que eu digo de ter o senso crítico. A outra pessoa não vai agir exatamente como eu, porque é uma outra pessoa. Agora, o que importa é que na essência é aquele sentimento. Eu dou amor, estou recebendo, na essência também estou recebendo amor, mas de uma outra forma. O engraçado é que sempre me deixam. No começo fazem de tudo para ficar comigo, e eu já aviso como sou, mas insistem em tentar. Depois acabam não aguentando. Eu não culpo ninguém. Reconheço que eu preciso me amar, me aceitar, saber me curtir, saber o que é bom para mim e não sofrer tanto porque estou sozinha. Estou com 29 anos e me apavora a ideia de ficar sozinha. Então, perguntar por que esta ideia te apavora. Por que você não pode curtir você mesma? Tem diferença de, não é, estar sozinho e sentir solidão. Tem diferença. Tem pessoas que estarão no meio de uma multidão e ficarão solitárias. E tem pessoas que estarão sozinhas, mas jamais se sentirão solitárias. Não terão o sentimento de solidão, apesar de estarem sozinhas. Então, tem essa diferença. Por que a ideia de estar sozinha te apavora? Você associa estar sozinha com solidão? Uma coisa está associada à outra? E não é assim. Eu posso estar sozinho, mas não ser solitário. Não sofrer com solidão, mesmo estando sozinho. Porque estou bem comigo mesmo e estou curtindo o momento no qual estou. Quero me casar, ter filhos, e quanto mais o tempo passa, mais isso parece que se torna difícil. Eu sei que o fato de não estar bem comigo é que afasta as pessoas, mas não consigo mudar isso. E eu tento, até a terapia parei de fazer, porque a própria psicóloga dizia que eu sabia com clareza o que se passava comigo e só precisava pôr em prática. Bom, então já está falado aqui, né? Se você tem clareza, agora, eu tenho clareza de quais são os objetivos. A teoria é importantíssima, porque é a partir dela que a gente consegue colocar as coisas em prática. Então, eu preciso ter clareza nas ideias. Aí eu preciso, então, desenvolver estratégias para que essas ideias que são claras para mim, para que elas ganhem a concretização. Para que elas se tornem realidade na minha vida, no meu dia a dia. Porque senão é a tal história. É igual empresas que fazem o discurso da produtividade. Nós precisamos aumentar a produtividade, porque agora nós estamos desenvolvendo a política da sustentabilidade. Então, são palavras da moda, são palavras bonitas, são palavras que muitas vezes as empresas colocam os quadros de valores, missões, né? A missão, nossos valores. As empresas montam aquelas palavras todas bonitas, que são fundamentais. O blá blá blá, o povo chama de blá blá blá. É muito blá blá blá. Tem gente que fala, né? Que eu aqui falando é blá blá blá, quero ver na prática. É o blá 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 que propicia a mudança. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. E a gente só pode agir a partir daquilo que a gente pensa. Para eu fazer uma viagem, eu preciso pensar na viagem. Não é? Para eu fazer a viagem, eu preciso pensar na viagem. Eu pensei onde eu quero ir. Eu pensei que eu quero ir para a praia. Eu pensei que eu quero viajar. No final do ano eu queria ir para a praia. Eu pensei, é necessária a ideia para que depois então eu concretize isso e eu comece a mexer os meus pauzinhos. A gente fala, tenho que mexer meus pauzinhos porque eu queria ir para a praia no final do ano. A ideia, e eu sei que eu preciso mexer os meus pauzinhos, eu preciso fazer as coisas, eu preciso me organizar para que esta ideia vire prática. Assim como eu estou dizendo da empresa. Senão a empresa
é fundamental que ela tenha valores, missão, que as palavras orientem as pessoas que lá trabalham? Óbvio que sim. Mas quais são as ações concretas para que a produtividade de fato aconteça? Para que eu de fato seja alguém produtivo ali dentro? Quais são as minhas ações no meu dia a dia para que de fato a produtividade aconteça no meu ramo profissional, por exemplo? E quais são as minhas ações na nossa vida pessoal? Quais são as minhas ações para que aquilo que eu sei com clareza, que eu devo me amar mais, que eu devo me valorizar, cuidar mais de mim, me gostar? Quais são as ações que eu vou ter que fazer no dia a dia? Nós é que temos que começar a perceber quais são ações que eu devo fazer. Quais são ações que eu devo fazer no meu dia a dia para que eu realmente tenha passo a passo atitudes em que eu me valorize mais, em que eu aposte mais em mim, em que eu acredite mais em mim. Sou bonita, independente financeiramente, até já conquistei cargos no meu ramo profissional que outras pessoas só atingem com muito mais idade. Mas emocionalmente não consigo conquistar meu amor próprio. Como conseguir isso? Olha, minha querida, se eu tivesse a resposta pronta, como conseguir o amor próprio, eu estaria trilhardário, não é? Se houvesse uma resposta pronta para isso. A resposta já foi dada em tudo que eu falei aqui, né? Ideias, clareza das coisas fundamentais, ótimo, óbvio, é fundamental. Nós somos aquilo que nós pensamos e a gente só pode agir a partir do pensamento. Agora, quais são as estratégias? O que eu vou fazer no dia a dia? Porque senão a gente fica muito no mundo das ideias e a gente não percebe que para a ideia se tornar concreta, se tornar prática, se tornar realização, às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa assim, que cai pronta. Não. É uma construção. Eu posso ter, não é? Quando a gente pensa numa casa, muitas vezes você já pensa na casa pronta. Então talvez esse seja o seu problema. Você tem ideia e clareza, tudo, está tudo pronto já aí na sua ideia. Só que você não está percebendo de uma coisa fundamental. Às vezes a gente tem a ideia da casa pronta. Ótimo. É muito bom você conseguir visualizar a casa pronta. Só que depois você tem que perceber que é tijolo por tijolo que vai fazer com que aquela ideia que já está pronta aqui, que você tem clareza do que você quer para você, mas é tijolo por tijolo, é suar a camisa. São pequenos detalhes. Muitas vezes na hora que está elaborando uma coisa surge outra. Numa construção é assim. Aqui minha casa fui eu que projetei. Não é? Aliás, foi muito gostoso fazer isso. Eu que desenhei, claro que depois eu só peguei o desenho e levei para o engenheiro transformar aquilo em dados técnicos, para depois entregar para os pedreiros, evidente. Mas eu que projetei, eu que desenhei a minha casa. Então, e depois é que eu fui ver, porque eu nunca tinha trabalhado com construção, nunca tinha nada, nunca tinha construído nem uma casinha de cachorro. Aí depois é que, é o dia a dia, é coisas, e você, de repente você pensou uma coisa, e ali no dia a dia você, é tijolo por tijolo, é passo a passo. Mas eu tinha a ideia da casa no todo. Mas depois você tem que ir trazendo nas partes, não é? Eu vou parte a parte, passo a passo. É isso, minha querida. Não tem mais nada aqui para eu falar a não ser disso. Justamente por não ser receitinhas prontas. Certo? Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Lá eu coloco minhas ideias, meus pensamentos, meus textos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado, viu? E um forte abraço.